O mundo mergulhou na cegueira. Não em trevas, mas em um vazio branco, uma luz ofuscante que apagava a visão de todos. Começou lentamente, um homem em um semáforo, sua visão engolida por um clarão branco opressivo. Ele não estava sozinho. Depois outro, e mais outro. Uma pandemia de cegueira varrendo o globo, sem discriminação de idade, gênero ou localização. O pânico se espalhou como um tsunami, hospitais transbordando de pessoas aterrorizadas e sem visão, seus gritos ecoando pelos corredores estéreis. Médicos e enfermeiros estavam em desespero. A doença era rápida, implacável, deixando para trás um mundo envolto em medo e incerteza. As ruas, antes cheias de vida, agora estavam desertas e silenciosas. Hospitais, sobrecarregados e mal equipados, tornaram-se focos de medo e desespero. A infraestrutura médica não conseguia acompanhar a demanda crescente. Os infectados, com seus olhos inúteis, vagavam pelos corredores, colidindo com paredes e uns com os outros, criando um caos ainda maior. O cheiro de antisséptico se misturava ao suor dos enfermos e moribundos, criando uma atmosfera sufocante de desgraça iminente. A tensão era palpável. Os poucos médicos e enfermeiros que restavam lutavam para manter a ordem, mas a maré de cegueira era implacável, ameaçando consumir tudo. A esperança estava se esvaindo. Boatos se espalhavam como fogo em mato seco, cada um mais bizarro e aterrorizante que o anterior. A desinformação aumentava o pânico. Alguns sussurravam sobre castigo divino, outros sobre um experimento do governo que deu errado. A fé e a paranoia se misturavam. Teorias ofereciam pouco consolo diante de tamanho sofrimento generalizado. A realidade era dura e implacável. O tecido da sociedade, já fragilizado, começou a se desfazer pelas beiradas, à medida que o medo do desconhecido superava os laços de civilidade e razão. A humanidade estava à beira do colapso. Cidades, antes vibrantes centros de interação humana, mergulharam no caos. Semáforos piscavam inutilmente, seus comandos silenciosos ignorados por motoristas cegos. Carros colidiam, buzinas soavam em uma cacofonia de desespero. Supermercados foram saqueados, prateleiras completamente vazias, enquanto compras por pânico davam lugar a saques. A fina camada de civilização, tão facilmente mantida em tempos de paz, se estilhaçava sob o peso da histeria coletiva. O governo, paralisado pela mesma aflição que assolava seus cidadãos, lutava para manter a ordem. Lei marcial foi declarada, mas com as redes de comunicação em colapso e os próprios soldados sucumbindo à cegueira, o decreto tornou-se inútil. O medo, a doença mais contagiosa, espalhou-se mais rápido que a própria cegueira. Infiltrou-se em cada fresta da sociedade, colocando vizinho contra vizinho, cidadão contra cidadão. Em meio ao caos, histórias de crueldade inimaginável começaram a surgir. Os cegos, vulneráveis e desorientados, tornaram-se alvos fáceis para os oportunistas e depravados. Relatos de roubos, agressões e até assassinatos causavam calafrios na espinha daqueles que ainda enxergavam, um prenúncio sombrio da escuridão que estava por vir. A confiança, o próprio alicerce da interação humana, evaporou como névoa da manhã. No coração da cidade viviam um médico e sua esposa. Ele, um renomado oftalmologista, conhecido por sua habilidade e dedicação. Ela, uma mulher de força silenciosa, cuja presença era um pilar de apoio em sua vida. Ele foi atingido, sua visão devorada pela praga branca, uma doença misteriosa que se espalhava rapidamente, deixando-o navegar por um mundo subitamente mergulhado na escuridão, onde cada passo era um desafio. Ela, milagrosamente, permaneceu intocada, sua visão um farol em um mundo consumido pelas sombras, uma luz em meio ao caos. Ela se tornou seus olhos, guiando-o pelas ruínas de seu mundo, enfrentando perigos e incertezas a cada esquina. Seu amor um escudo frágil contra a escuridão crescente, uma esperança tênue em tempos de desespero. Ela lia para ele seus livros de medicina,
tentando manter viva a chama do conhecimento, esperando por um milagre, uma cura que pudesse restaurar a normalidade. Mas as palavras se confundiam diante dela. Cada página um testamento de sua impotência, um lembrete cruel de sua limitação. Cada página um testamento de sua impotência, um lembrete cruel de sua limitação. O mundo do lado de fora da janela ficava cada vez mais caótico, um cenário de desordem e medo, os sons de gritos e sirenes, um lembrete constante de sua situação precária, uma sinfonia de desespero. Ela sabia que a segurança deles era efêmera, uma ilusão frágil, sua visão uma piada cruel em um mundo cego, uma ironia dolorosa. Um dia, um estrondo desesperado em sua porta despedaçou sua frágil paz, um som que ecoou em seu coração. Um grupo de homens, seus olhos nublados de branco, exigia a entrada, suas vozes carregadas de desespero e esperança. Eles ouviram rumores de uma mulher que podia ver, uma lenda em meio à escuridão, uma mulher que poderia guiá-los para a segurança, uma guia em um mundo sem luz, uma mulher que poderia ser sua guia neste novo mundo aterrorizante, uma esperança em meio ao desespero. Com o coração na mão, a esposa do médico sabia que seu tempo havia acabado, seu santuário violado, e que agora, mais do que nunca, precisaria de toda sua força para enfrentar o que estava por vir. Seção 4. Um plano desesperado. O médico, cego mas brilhante, elaborou um plano. Eles se juntariam a um comboio de cegos, fingindo ser um deles, na esperança de desaparecer na multidão. Sua esposa, o coração pesado de medo, seria seus olhos, guiando-o através do caos. Eles empacotaram o pouco que podiam carregar, suprimentos médicos, comida e água, cada item um símbolo de sua esperança cada vez menor. A jornada foi repleta de perigos. Eles se juntaram a uma multidão de cegos, seus passos arrastados e hesitantes, uma sinfonia de medo e confusão. O ar vibrava com uma mistura estranha de desespero e desafio, um testemunho do espírito indomável da humanidade. A esposa do médico, a mão firmemente agarrada à do marido, sussurrava instruções, sua voz um fio de esperança em um mar de cegueira. Eles encontraram outros ao longo do caminho, alguns enlouquecidos pelo medo, outros agarrados aos últimos vestígios de esperança. Um menino separado de seus pais, sua pequena mão agarrada desesperadamente à saia da esposa do médico. Um casal de idosos, seu amor um farol na escuridão, compartilhando o pouco de comida que lhes restava. Cada encontro, um lembrete severo da fragilidade da vida, da preciosidade da conexão humana. Seção 5. A prisão hospitalar. O comboio finalmente chegou ao seu destino, um hospital psiquiátrico abandonado nos arredores da cidade. Este lugar, outrora um refúgio para os mentalmente doentes, agora se tornara um símbolo de desespero e isolamento. Ele havia sido improvisadamente convertido em uma zona de quarentena, uma prisão para cegos. As paredes, que antes abrigavam pacientes em busca de cura, agora aprisionavam almas perdidas em um mar de escuridão. Guardas armados, seus rostos ocultos por máscaras e viseiras, conduziam os recém-chegados como gado. A presença deles era uma constante lembrança da opressão e do medo que permeavam o ambiente. O médico e sua esposa, com o coração na mão, foram separados, seus apelos desesperados por misericórdia abafados pelos gritos dos aterrorizados e confusos. A separação forçada era um golpe cruel, aumentando ainda mais o sofrimento de todos. O hospital, antes um local de cura, havia se tornado um foco de doença e desespero. As salas, que um dia foram cheias de esperança, agora estavam cheias de sombras e medo. O ar era denso com o odor fétido de dejetos humanos e decomposição. A sujeira e a decadência eram visíveis em cada canto, tornando o ambiente insuportável. Comida e água eram escassas, e as necessidades mais básicas, como saneamento e cuidados médicos, eram inexistentes. A luta pela sobrevivência era constante, e a falta de recursos tornava tudo ainda mais desesperador.
Os cegos, seus sentidos aguçados pela falta de visão, eram presas fáceis para os inescrupulosos. A vulnerabilidade deles era explorada sem piedade, aumentando o caos e a desordem. O médico, sua experiência médica inútil naquele ambiente caótico, se viu dependendo de sua inteligência e das instruções sussurradas de sua esposa, transmitidas a ele durante seus encontros raros e sempre perigosos. Cada encontro era uma chance de esperança, mas também um risco enorme. Ele testemunhou atos de crueldade indizível, os fortes explorando os fracos, os desesperados recorrendo à violência em sua luta pela sobrevivência. A brutalidade era uma constante, e a humanidade parecia ter sido esquecida. Seu mundo, antes definido pela razão e compaixão, havia sido reduzido a uma luta primitiva pela existência. A esperança era uma chama tênue, quase extinta, em meio à escuridão e ao desespero.